Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, eu quero tratar com vocês hoje o tema: as palavras da Bíblia somente deveriam ser ouvidas no púlpito. Quero pedir para você que, caso você tenha apreciado o nosso conteúdo, os nossos vídeos, que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, caso você concorde ou discorde do que aqui está sendo apresentado. E não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal. A maioria das visualizações que nós temos aqui nos nossos vídeos, ou seja, as pessoas têm gostado, mas elas não têm se inscrito no nosso canal. Quero pedir essa gentileza para você, esse apoio, para que nós possamos fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos, de irmãos e amigos que apreciam o tema da pregação. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas também que têm apreço por esse tema. Meus amigos, as palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas no púlpito. Nós temos um artigo no nosso site em que a gente trata desse assunto a respeito da palavra de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição, logo abaixo, o link para esse artigo no nosso site. Mas o ponto que eu quero tratar com vocês aqui é até mesmo o exemplo de um pregador. De um pregador não, de um grande pregador. Charles Spurgeon. Na Inglaterra do século XIX, a igreja ela estava sofrendo um grande ataque, não somente a igreja, mas a palavra de Deus como um todo. Por meio dos liberais, por meio dos apóstatas, a palavra de Deus ela estava sendo colocada como descrédito, ela estava sendo rebaixada. E nesse período tão conturbado que parece muito com o momento que nós vemos hoje, né? As pessoas querendo atualizar a Bíblia, as pessoas dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus está sendo atacada até mesmo de dentro das fileiras da igreja de Deus, tá certo? Os ataques que vêm de fora, a gente já sabe que acontecem, a gente sabe que isso é comum, mas até mesmo pessoas influentes, né? Recentemente ele teve uma grande personalidade atacando, inclusive, a palavra de Deus, mas quando os ataques também começam de dentro da fileira da igreja, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Charles Spurgeon, no século XIX, não passou por uma situação diferente. Mas mesmo em meio a essa crise, ele tinha uma máxima que dizia: quando a Bíblia fala, Deus fala. Essa era a máxima de Spurgeon. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Ele tomou uma postura inabalável de crer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é toda a verdade. Ele traz um ponto aqui pra gente que ele ia além, né, nas suas pregações. Ou seja, o fato dele considerar somente a Bíblia, dele pregar somente o texto bíblico, ele não usar a sua pregação para falar de outros assuntos ou para tratar de outras questões, né? Ele não utilizava o púlpito, por exemplo, para falar de política, ele não usava o púlpito para tratar de questões corriqueiras do dia a dia que estão despertando as pessoas para outros assuntos. Ele focava realmente na pregação do evangelho, na palavra de Deus. É lógico que a própria Bíblia ela se relaciona com o nosso contexto, mas ele não perdia tempo divagando sobre outros assuntos. Para ele, muito mais importante era tratar a palavra de Deus. E até mesmo quando ele citava outros autores ou quando ele citava outros teólogos, Spurgeon ele tinha muito cuidado. Ele tinha uma máxima que ele dizia o seguinte: não creio em algo simplesmente por Calvino ter afirmado, mas porque encontrei o seu ensino na palavra de Deus. Ou seja, até mesmo quando ele citava outros teólogos ou até outras personalidades, ele não citava simplesmente porque aquela pessoa falou algo, mas porque ele encontrou o ensino daquela pessoa na palavra de Deus. E isso é muito importante. Muitas vezes no púlpito as pessoas gostam de fazer citações de outros autores, de pessoas inspiradas por Deus, mas não conseguem comprovar na Bíblia aquilo que está sendo dito. Ou seja, a autoridade daquilo que está sendo dito repousa sobre a pessoa, sobre a personalidade que disse, e não no que a palavra de Deus diz. E Spurgeon ele tomava muito cuidado com isso. Inclusive, nesse livro aqui que eu quero recomendar para vocês, aqui, O Foco Evangélico de Charles Spurgeon, tá bom? Esse aqui é um livro da série Um Perfil de Homens Piedosos. A gente já falou a respeito da pregação apaixonada de Martin Lloyd Jones numa outra ocasião, também dessa série de livros. E esse livro aqui, ele é de Charles Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte: o Espírito Santo revelou grande parte da preciosa verdade e santos preceitos por meio dos apóstolos, e aos seus ensinamentos temos de dar atenção sincera.
Mas quando os homens citam a autoridade dos pais e concílios e bispos, não damos lugar para sujeição nem por uma hora sequer. Podem citar Irineu ou Cipriano, Agostinho ou Crisóstomo. Podem lembrar-nos dos dogmas de Lutero ou Calvino. Podem achar autoridade em Simeon, Wesley e Gill. Nós ouviremos as opiniões desses homens com o respeito devido a eles como homens. Mas tendo feito isso, negamos ter algo a ver com eles como autoridades eclesiásticas na Igreja de Deus. Porque ali ninguém tem autoridade, a não ser, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que exemplo magnífico. Ou seja, respeitamos as opiniões de teólogos, de pastores, de grandes homens de Deus, mas não consideramos o que eles falaram como autoridade o quê? Eclesiástica. Porque a única autoridade eclesiástica, ainda que seja Calvino, ainda que seja Lutero, ela precisa repousar sobre e unicamente a palavra de Deus. Sim, se nos trouxerem o concorrente consentimento de toda a tradição, se citar veneráveis precedentes com 15, 16, 17 séculos de antiguidade, queimaremos tudo como lenha sem valor, a não ser que se coloque o dedo sobre a passagem da Escritura, que comprova ser essa questão vinda de Deus. Olha que exemplo magnífico. Tá certo? Então, muitas vezes, no púlpito, as pessoas assumem e utilizam uma autoridade humana para justificar aquilo que eles dizem, quando toda autoridade deveria ser o quê? A palavra de Deus. Todo ensinamento deveria estar na palavra de Deus. E tanto para aqueles que pregam, quanto para aqueles que ouvem, tudo que é dito precisa ser testado pela palavra de Deus. Um outro ponto que vai trazer aqui para gente que os homens e mulheres que assumem o púlpito, eles precisam ter a plena certeza, eles precisam crer piamente de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não pode haver dúvida de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Porque quando o pregador, quando a pregadora tem essa dúvida, toda a sua pregação vai por água abaixo. Tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo dito do púlpito, as pessoas vão descartar. Porque a autoridade que não está residida na Bíblia, de fato, não é autoridade para o cristão. Não é autoridade para aquele que é o seguidor de Jesus Cristo. Agora, um outro ponto que a gente tem aqui é que Spurgeon, ele jamais recorreu a divertimentos mundanos para atrair as multidões para ouvir a sua mensagem. Ou seja, ele nunca ali quis fazer um evento misturando música, misturando grandes, né? Na época de Spurgeon não era tão comum assim, mas trazer, né, grandes cantores, trazer grandes divertimentos para atrair as pessoas para ouvir a palavra dele. Nem digo a palavra dele, né? A palavra de Deus. Spurgeon sempre considerou o sucesso do seu ministério a fidelidade à palavra de Deus. Era na palavra de Deus que Spurgeon que confiava. E isso é um exemplo para nós hoje. Muitas vezes temos pregadores que se apoiam aí a muitas, né, tecnologias, se apoiam aí a espetáculos, se apoiam ali a um apelo emocional, se apoiam a grandes cantores, grandes personalidades, para que a sua palavra, para que a sua mensagem tenha uma autoridade maior do que de fato ela tem. Mas precisamos entender que a autoridade do pregador não está sobre ele, mas está na sua mensagem. E a sua mensagem precisa ser bíblica. Por isso que no púlpito nós não temos nada a dizer a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus e unicamente essas palavras é que devem ser ouvidas no púlpito. Um outro pensamento de Spurgeon que ele diz, que ele traz para nós aqui, um pensamento que ele traz a respeito de como ele considerava a Bíblia na sua pregação, diz o seguinte: prefiro falar 5 palavras deste livro, a Bíblia, do que 50.000 palavras de filósofos. Se quisermos reavivamentos, temos de avivar nossa reverência pela palavra de Deus. Se quisermos conversões, temos de colocar mais da palavra de Deus em nossos sermões. Então, se quisermos reavivamento, depende da palavra de Deus. Se quisermos conversões, depende também da palavra de Deus. Na palavra de Deus reside, então, todo o poder que um ministro da pregação depende. Tá certo? Então, eu recomendo também esse livro aqui para vocês, tá bom? O Foco Evangélico de Charles Spurgeon. Vou deixar o link aqui também na descrição. E eu finalizo esse vídeo com uma citação do nosso artigo que eu mencionei a princípio. Olha o que diz aqui. As palavras da Bíblia e a Bíblia somente deviam ser ouvidas no púlpito. Mas a Bíblia tem sido roubada em seu poder.
E o resultado é visto no rebaixamento do tono da vida espiritual. Em muitos sermões de hoje, não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e leva a vida à alma. Os ouvintes não podem dizer, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Uma referência lá a Lucas 24:32, quando Jesus ali expôs para os discípulos no caminho de Emaús tudo aquilo que havia de padecer, né? Desde Moisés até os profetas, ou seja, Cristo pregou um sermão ali para esses discípulos no caminho de Emaús que fez arder o coração deles. Isso a gente não tem visto comumente nos púlpitos, nas mensagens, nos sermões que são pregados. Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela divina presença. Permite que a palavra de Deus lhes fale ao coração. Deixar que os que têm ouvido apenas tradição e teorias e máximas humanas ouçam a voz daquele que pode renovar a alma para a vida eterna. Olha que coisa fantástica. Né? A autora desse artigo aqui, do nosso site, ela diz o mesmo que Spurgeon vai trazer. Tá certo? Em outras palavras, é o mesmo que o Spurgeon diz. Quando ele diz, eu prefiro falar 5 palavras da Bíblia do que 50.000 palavras dos filósofos. Meus amigos, nós não podemos roubar das pessoas a quem nós ministramos a palavra de Deus. Como pregadores, como ministros da pregação, nós temos um dever de fidelidade, de pregar somente a Bíblia, somente as palavras deste livro sagrado. É isso que importa. Uma pessoa que passou a semana inteira sendo fatigada, cansada das suas obrigações, cansada das suas responsabilidades, muitas vezes com opressão. Quando ela chega no culto no final de semana, ela não quer ouvir piadas, ela não quer ouvir palestras, ela não quer ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Ela quer ouvir o que Deus tem para dizer para ela naquele momento. Portanto, a Bíblia e as suas palavras somente devem ser ouvidas no púlpito. Num período que a palavra de Deus está sendo tão atacada, aqueles que permanecem fiéis, proclamando as verdades eternas do nosso Senhor Jesus Cristo, esses são os verdadeiros servos fiéis. Meu amigo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem através da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.